A insegurança é uma manifestação do medo. E normalmente as pessoas têm 3 grandes medos que podem ocupar a mente das pessoas. O primeiro é o medo de não ser amado, de não ser querido pelas pessoas. O segundo é o medo de não ter o suficiente, né? Aquela síndrome de escassez que toma as pessoas. Então é o medo de não ter o suficiente. E o terceiro medo é o medo de não ser bom o suficiente. Quem cria esses medos é a mente. A mente é um mecanismo que foi se desenvolvendo ao longo de milhares, milhões de anos na vida da Terra para a gente ter certas reações ao meio. Essas reações, elas são muito instintivas. É aquilo que te coloca no modo de sobrevivência. E funciona quando você está na selva. Mas pra gente que está num mundo mais sofisticado, a gente já evoluiu, esse jeito de pensar e de reagir é muito nocivo. Por quê? Se você tem medo, você vai ficar inseguro ou insegura. E isso vai afetar os seus relacionamentos. E aí começa um grande problema, porque você começa a gerar em torno de você uma atmosfera de desconfiança, uma atmosfera de insegurança, uma atmosfera que começa a gerar ansiedade, né? Começa a gerar medo nas relações. Então isso vai contaminando de todas as formas a sua vida. É um negócio extremamente nocivo. Então como é que você consegue neutralizar esse mecanismo? Primeiro, entender, ganhar consciência sobre isso, né? A mente funciona assim. A gente começar a observar a nossa mente, observar que tipo de situações que engatilham aquelas reações, né? Buscar se observar um pouco mais. O segundo movimento é entender que nada é sobre as outras pessoas, nada. O que determina a experiência que você tem, a qualidade dos seus relacionamentos, se você tem sucesso ou não na sua vida. Tudo isso é determinado por uma coisa só. É você com você mesmo. O quanto que você tem harmonia interna. Quando você tem harmonia interna, quando você consegue construir essa harmonia interna, isso vai se espalhar para os seus relacionamentos, isso vai se espalhar pela sua carreira, né? E você vai construir uma vida mais próspera no seu entorno. Quando a gente está tomado por insegurança, por medos, né? Por recalques, por traumas, aquilo vai criar uma série de ruídos nas nossas relações, na nossa vida, e vai criar muita dificuldade para você ao longo do tempo. Primeiro, é preciso entender que o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho muito peculiar, muito singular. Cada pessoa vai construir a sua busca, né, para se entender, para se observar. Eu acho que o primeiro conselho que eu poderia dar é você confiar mais em você mesmo. Assim, não ficar atrelando o autoconhecimento a um guru, a uma religião, a uma pessoa, né? E isso normalmente cria um caminho mais longo. Começa a se observar, ganha intimidade com você mesmo, né? Começa a curtir um pouquinho mais os momentos que você está sozinho, reflita, se olhe no espelho, faça um diário, elabore, converse, né? Então, essa experiência com você mesmo, seja praticando N coisa que eu posso falar aqui, mas procure primeiro com você mesmo, observar, se perceber. Isso é uma dica muito importante. A segunda dica é buscar temas que você goste, que tenha afinidade contigo, que envolva autoconhecimento. Você compreender um pouco melhor como que sua mente funciona, como é que os medos se manifestam, como é que são as patologias, né, da mente. Esse tipo de assunto, quando a gente estuda, nos dá alguns espelhos assim que a gente consegue se perceber. Então, fazer testes, né, por exemplo, de assessment, teste para poder você ver perfil de personalidade, tudo isso vai trazendo peças desse quebra-cabeça, que é um grande espelho para você se perceber, tá certo? Essa é uma boa dica. Terceira coisa que você deve fazer de prático é olhar para a tua vida para trás e tentar acessar ali os momentos que podem ter te causado algum trauma, as relações que você teve que foram mais difíceis, que criaram algum tipo de sentimento ruim, de mágoa, ou de qualquer outro dissabor, qualquer divergência que tenha tido ali no passado. Tenta se reconciliar com isso. Você não precisa se reconciliar com a pessoa, não. Tudo é sobre você. Então, assim, tenta se reconciliar com aquela situação e olhar aquilo de uma outra maneira, tirar dali um aprendizado, porque enquanto você não resolve os nós que você tem na sua vida, aquilo fica ali te tirando energia, trazendo tristeza, trazendo mágoa. Esses sentimentos, eles aprisionam a gente, não deixam a gente viver o melhor da vida. Então, se reconciliar com o passado, caso você tenha alguma experiência negativa, algum momento ruim, é uma coisa bastante importante. E outro ponto importante é entender que o caminho do autoconhecimento é o caminho da vida, né? O que a gente veio fazer nesse planeta aqui?
Tem muitas respostas, né? Não tem uma resposta certa, mas uma das coisas que eu gosto de pensar sobre isso é que a gente está aqui para poder expandir a nossa consciência, né? Para a gente poder alcançar novas maneiras de viver, de experimentar a vida, a realidade. E quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente se conecta com o todo, com as pessoas, com a realidade, mais pleno a gente fica. E esse é um caminho longo, é um caminho de autoconhecimento. E a essência, se você for observar o que está atrás da ciência da felicidade, o que está atrás da ciência da autorrealização, o que está atrás de grandes caminhos que nos iluminam, que nos elevam, sempre tem algo em comum entre eles. E uma dessas coisas é o amor, é vivenciar mais, experimentar mais as coisas do seu coração, né? As coisas que vão atenuar, definitivamente atenuar o medo, dissipar o medo. O remédio, na verdade, né, para dissipar todo o medo que você tem no coração está relacionado ao amor. A gente só consegue, de fato, neutralizar toda a nossa insegurança acessando o amor que a gente tem no coração. Quando você acessa isso, quando você acessa esse lugar, essa energia, a tua essência, você vai ganhar autoconfiança, você vai ganhar autocuidado, você vai ganhar compreensão, você vai ganhar empatia, você vai ganhar tranquilidade, harmonia, paz, né? Essas coisas vêm atrás. Então, talvez o atalho para a gente experimentar uma vida diferente, mais distante do medo e até, quem sabe, livre do medo, tem a ver com a gente fazer um esforço genuíno de encontrar no nosso coração, encontrar na nossa essência esse lugar do amor, do afeto, da alegria. Isso aí muda definitivamente a nossa realidade.